Abrindo o jogo sobre os pecados sexuais. A pornografia afetou a maneira como vejo o sexo e a sexualidade, diz Júnior. Tenho problemas com o conceito bíblico de sexo como um presente dado por Deus para o casamento e não como um ato pecaminoso em si. Todas as coisas são puras para os puros, diz Tito, capítulo 1, versículo 15. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Nas mãos da indústria pornô, o sexo se torna essa coisa horrível, feia e corrompida, mas para os puros ainda pode ser puro. Em nossa cultura, sexo é tudo e sexo não é nada. Por um lado, o sexo é tudo em todo lugar. É usado para vender produtos. A mídia fala incessantemente sobre a vida sexual das celebridades. A moda encoraja as pessoas a desfilarem seus corpos de modo a sinalizar disponibilidade sexual. Ser esclarecido sobre o sexo em nossa cultura tornou-se um estranho eufemismo invertido para a imoralidade. Mas se o sexo se espalhou por toda parte, espalhou-se de forma muito superficial, perdeu seu significado, seu poder, seu mistério. Um desejo cada vez maior por um prazer cada vez menor. É assim que C.S. Lewis sugere que o diabo assedia as pessoas com prazer. E essa é uma descrição do sexo em nossa cultura. O sexo é a boa criação de Deus. É assim que começa o Cântico dos Cânticos. Este é o Cântico dos Cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Sob o reinado do rei Salomão, houve um grande período de aprendizado, sabedoria, poesia e literatura. E de tal era de ouro na história de Israel, essa música é a mais bela das canções. E quais são as palavras de abertura dessa mais bela canção? Beija-me. E quais são as palavras seguintes? Com os beijos de tua boca. O capítulo 3 de Cântico descreve o casamento dos jovens. Ela chega em uma nuvem de perfume. Capítulo 3, versículo 6. Ele chega escoltado por seus amigos com grande cerimônia, como se fosse o próprio rei Salomão. Capítulo 3, versículo do 7 ao 11. E então, no capítulo 4, passamos para a suíte de lua de mel. Como uma poesia intensamente erótica, ele descreve o corpo, os olhos, os cabelos, a boca, o pescoço e os seios dela. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Capítulo 4, versículo 12. Em outras palavras, ela é virgem, um jardim particular no qual ninguém entrou. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a rena e o nardo. Capítulo 4, versículo 13. Ele está falando sobre a vagina dela. É o que ele abriga em seus renovos. Mas a linguagem é suave e gentil, e não grosseira ou agressiva. Ela responde: Ah, venha, ó meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Capítulo 4, versículo 16. É um convite para entrar nela fisicamente, ter relações sexuais com ela. Antes de se casarem, o refrão era: não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 5. A mesma palavra é usada aqui, mas agora é a hora certa. Agora é um convite para fazer amor. Acorde, levante-se, entre no seu jardim. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Capítulo 5, versículo 1. Ninguém havia entrado nela, provado dela, bebido de suas delícias. Mas agora seu amante entra em seu jardim, colhe sua mirra, come seu mel, bebe seu vinho. Existem 111 linhas antes desse versículo e 111 linhas depois dele. Essa é a peça central. Esse é o clímax em todos os sentidos. Esse Cântico dos Cânticos, o epítome da sabedoria, tem em seu cerne uma celebração das relações sexuais. Ben Patterson diz: sexo é bom porque o Deus que criou o sexo é bom.
e Deus é grandemente glorificado quando recebemos seu presente com ações de graças e o desfrutamos da maneira que ele desejou que o desfrutássemos. Pensar negativamente sobre sexo é ingratidão para com Deus, é negar a bondade de Deus. Isso é, de acordo com 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5, é ensino de demônios. Nossa sexualidade deveria ser como as cataratas do Niágara. A rocha restringe a água, forçando-a em uma poderosa torrente. A pornografia fez a sensualidade como o delta do Mississippi. A água ali não é restringida por nada. Está espalhada por uma grande área rasa e lamacenta. A Bíblia nos dá ressalvas, não para nos proteger do sexo, mas para proteger o sexo de nós. Não para nos impedir de sermos estragados pelo sexo, mas para impedir que o sexo seja estragado por nós. Deus criou o mundo a partir de nada além de sua palavra, nada senão sua imaginação. Ele não estava limitado por seus materiais. O sistema confuso do sexo, com fluidos corporais, hormônios e paixões perigosas, não era apenas o melhor que ele podia fazer naquelas circunstâncias. Deus concebeu em sua mente um mundo perfeito, e era um mundo com sexo. Sexo é bom. Não apenas isso, mas o Cântico dos Cânticos faz parte do que chamamos de tradição de sabedoria da Bíblia. O sexo é bom e é sábio buscar, incentivar e nutrir um relacionamento sexual íntimo e prazeroso. O sexo é um ato de unificação. Então, para que serve o sexo? É, antes e acima de tudo, um ato de unificação, unindo duas pessoas em uma só carne. O sexo é projetado por Deus para completar, cumprir ou unir a companhia do casamento. Por isso, sexo é muito poderoso. Não é simplesmente um passatempo agradável, cria uma realidade. O sexo faz duas pessoas se tornarem uma. Gênesis capítulo 2, versículo 24. E isso acontece nos níveis mais profundos. Não é apenas um ato físico, mas um ato espiritual. Jesus acrescenta outro nível, citando Gênesis capítulo 2. Ele diz: por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Marcos capítulo 10, versículo do 7 ao 9. Quem une as pessoas através do sexo? Não apenas o homem e a mulher envolvidos, mas também o próprio Deus. Quando um casal faz sexo, Deus está trabalhando, unindo os parceiros, tornando-os uma só carne. Portanto, o sexo não é apenas para atender às satisfações físicas ou para obter prazer físico. O sexo liga você à sua parceira, e esse vínculo é tão duradouro quanto o túmulo. Você não pode desatar os laços criados pelo sexo, tanto quanto não pode trazer as pessoas de volta da sepultura. Os sentimentos que o sexo gera não podem ser apagados nem mesmo por muitas águas. É por isso que a pornografia, ao lado do sexo fora do casamento, é uma farsa, uma ficção, uma mentira. Você não pode experimentar o sexo, assim como não pode experimentar o nascimento. O próprio ato produz uma nova realidade que não pode ser desfeita. Sexo é um ato de revelação. Conhecer na Bíblia é uma metáfora para o sexo. Isso não é porque os escritores fossem tímidos, mas porque sexo realmente é conhecer. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25 diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Porque Adão e Eva não se envergonhavam? O versículo 24 sugere que era porque eles estavam nus no contexto do amor da aliança. Eles se sentiam livres para se revelar porque estavam confiantes de que sua abertura seria recebida com amor. Mas o que aconteceu quando o pecado entra na situação? Abriram-se então os olhos de ambos.
E percebendo que estavam nus, correram, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Primeiro, eles sentiram vergonha por causa do medo um do outro. Quando você tira a roupa, fica vulnerável a piadas, comentários rudes e desprezo. Fica vulnerável à agressão, mágoa e violação. No contexto do amor da aliança, isso não é um problema. Você confia que a outra pessoa não vai feri-lo porque prometeu amar você. E nós vislumbramos isso no casamento. Nesse contexto, as pessoas podem ficar nuas sem medo. Mas agora, Adão e Eva passaram a ser violadores da aliança. Eles quebraram sua aliança com Deus e rejeitaram seu amor. Então agora, eles não têm confiança de que o outro será fiel à aliança de amor. Eles não podem ter certeza de que o outro não explorará ou abusará de sua nudez. O instinto deles agora é se cobrir. O sexo funciona de verdade apenas no contexto do amor da aliança. A segunda razão dessa vergonha é que Adão e Eva agora têm algo a esconder. Quando você remove suas roupas, expõe não apenas seu corpo, mas também seu coração. Antes da queda do pecado, Adão e Eva não tinham nada a esconder, mas agora cobrem seus corpos como um sinal de que o pecado envergonhou seus corações. É por isso que nudez, naturismo, exibicionismo e afins estão todos errados. Representam a negação de que temos motivo para sentir vergonha, a negação de que alguma coisa mudou, a negação do nosso pecado. A boa notícia é que Deus cobre nossa vergonha com roupas. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E esse ato é um sinal da perfeita justiça de Cristo, com a qual Deus cobre nossa vergonha interior. Ícones sexuais. Nossos ícones sexuais não devem ser rapazes seminus com barriga, tanquinho, ou mulheres com corpo de violão seduzindo de lingerie. Esses ícones são fantasias. As pessoas só têm essa aparência com a ajuda de Photoshop. Essas imagens não mostram como as pessoas estão de manhã cedo, muito menos como são seus corações. Deixe-me sugerir que um ícone sexual melhor seria um casal de idosos comemorando seu aniversário de casamento. Essa é a verdade sobre o sexo e casamento. Isso é sexo em um contexto que aponta para o significado de sexo e o casamento. O amor de Deus para o seu povo, é claro que nenhum de nós pode retirar-se do mundo sexualizado. Aqueles de vocês que usaram pornografia não podem voltar no tempo e recuperar uma visão pré-pornográfica das mulheres. Mas nós podemos parar de alimentar uma visão pornográfica das mulheres e do sexo. Podemos começar a substituir uma visão pornográfica por uma visão bíblica. Podemos ser transformados pela renovação de nossas mentes. Romanos capítulo 12, versículo 2. Podemos nunca erradicar completamente nossas memórias da pornografia nesta vida. Mas se pararmos de alimentá-las e as substituirmos por uma visão bíblica, elas podem desvanecer em segundo plano. Não estamos sozinhos nesse movimento. Deus nos dá seu Espírito Santo para mudar nossos corações e renovar nossas visões. Muitos homens que conheço recuperaram uma visão saudável e íntegra do sexo com a ajuda do Espírito. Ouço o testemunho de André. A coisa mais valiosa em minha vida foi pregar sobre Cântico dos Cânticos, meditar nessas escrituras, perceber um entendimento bíblico da alegria e prazer em doar-se em uma intimidade sexual pura e piedosa, tornou óbvio como todas as outras perversões eram repugnantes. Foi uma transformação de meu pensamento que precedeu uma mudança em meu comportamento. E não foi apenas perceber o entendimento bíblico da ética sexual, mas ver como ela era, por fim, centrada em Cristo.